no Salmo de número 39, que eu dei ontem, comecei a dar ontem. Ele disse: o inimigo quer uma palavra sua. O que é isso? Diz: eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha boca. Então, às vezes, a pessoa vigia bastante, né? É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas às vezes não toma cuidado com as suas palavras. Com as nossas palavras, nós podemos fazer as bênçãos e as maldições, porque as nossas palavras produzem no mundo espiritual. O que o diabo quer é que você não ande de acordo com a palavra de Deus. Desde que eu comecei a pregar, já aprendi uma coisa desde cedo, né? Que uma pessoa que conhece muito a Bíblia, quem é? O diabo, né? Não obedece, mas conhece. Tanto que quando o Tiago falou, eu creio até o diabo, creio, mas não obedece. Então, ele sabe que a palavra de Deus é a verdade. E ele conhece Amós 3,3. O que diz Amós 3,3? Cola cá, depois você já volta direto lá. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Então, o diabo faz de tudo para você não andar de acordo com a palavra de Deus. Para você sair, entenda, do caminho, porque o Senhor é o caminho. Aí você sai do caminho, às vezes por causa de um aborrecimento, você fica com ódio de uma pessoa, você fica com ressentimento, você fica com raiva, você fica até com desejo de vingança, mesmo que você não fale nada, mas aí é uma coisa sua. O salmista diz no Salmo 66, 18, o que ele diz? Ele diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então não atenda, como assim um desejo pecaminoso, né? Ninguém está vendo. Quando você olha para uma pessoa, ou uma pessoa que vem na sua mente, e você guarda aquilo no coração. Não, está amarrado, sou morto para o pecado. A senhora deve dizer a mesma coisa, porque o coração é um lugar que ninguém... O garoto da minha mãe dizia, coração é terra que ninguém anda, Deus anda. A Bíblia diz que ele vê o coração. A respeito de Davi, o primeiro rei de Israel, quando o Samuel foi ungir Davi como rei, primeiro ele olhou para o irmão mais velho de Davi, que era um homem de boa aparência, boa estatura. E o Samuel se confundiu, porque ele era o primogênito, disse: deve ser, é esse aí, deve ser ele. Certamente está perante o Senhor ser ungido. Ele disse: não atende para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos seus olhos, o Senhor olha para o coração. Isso é 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7, que é bem conhecido, mas sempre temos que entender que tem pessoas que estão chegando no Evangelho agora, estão chegando na palavra de Deus. Então, o Senhor Deus olha para o coração. Então, tudo isso estamos mostrando que não atenda a iniquidade no coração, não conviva com o pecado no seu coração, não aceite sentimentos errados no seu coração. Você não estará andando com Deus. Você pode estar na igreja, você pode estar, não se escandalize, você pode estar no púlpito da igreja, entende? Mas você não está andando com Deus, porque andar com Deus é andar de acordo com a sua palavra. Então, o que estamos vendo hoje aqui? Satanás provoca situações, cria situações para que você fale, entenda bem, com a sua boca o que é iniquidade. Iniquidade não é apenas um adultério no coração, um ódio no coração. Adultério é toda transgressão, iniquidade é toda transgressão à palavra de Deus, toda desobediência à palavra de Deus. Então, quando você atende no coração a iniquidade, acabou. Você então atendeu. Mas também ele provoca pelas palavras. Como é que ele faz então? Davi está dizendo: eu guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Não é agora com o meu coração, é com a minha língua. Enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Quer dizer, enquanto aquele demônio está ali, ele quer pegar uma palavra sua, irmão. Nós estamos no mundo que o diabo está. Ele quer pegar uma palavra sua para te condenar, para te afrontar. Quer dizer, é como lá no Apocalipse, no capítulo 5, olha que coisa profunda, né? Diz assim, Apocalipse, capítulo 5, tem muita mensagem para nós. No versículo 9, diz assim: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus
homem de toda tribo, língua e povo e nação. Agora, veja só. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Essa palavra aqui, rei, nós falamos sempre de reinar. Todo mundo pensa em rei, mas não é rei para o mundo, é rei para Deus. Você vai dominar para o Senhor. Para você entender muito claro isso, a Bíblia diz que a palavra do rei tem poder. Tem poder. Eclesiastes, capítulo 4, 8, versículos 4 e 5. Coloca, por favor, depois eu volto para aqui. Porque a palavra do rei tem poder. Passa para nós isso aqui. Então, tome cuidado, porque o Senhor fez para você no mundo espiritual como um rei. Então, essa palavra tem poder. Capítulo 12 agora, versículo 10. Apocalipse ainda. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já, o quê? O acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Acusar de quê? De você não andar no caminho, onde Deus o Senhor não pode abençoar. O mundo espiritual é vastíssimo. Nós temos que entender isso. Então, não dê motivo ao lugar. Por isso, Paulo diz: não dê esse lugar ao diabo, de te acusar, de ter alguma coisa, não tenha do que se envergonhar. Lembrando sempre, ele não conhece seus pensamentos, mas os pensamentos dele ele conhece, foi ele que mandou. Então você coloca para fora, não aceite. E com as palavras, Davi entendeu a importância das palavras, porque a palavra do rei tem poder. Então ele disse: eu guardarei a minha boca para não delinquir com a minha língua, enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Quer dizer, eu não vou permitir que o diabo pegue uma palavra minha e venha me condenar, venha me acusar. Aí mostra como é que você consegue vencer isso. E eles o venceram como? Pelo sangue do Cordeiro. Essa é a primeira coisa. Por quê? Porque você pode repetir a Bíblia Sagrada, vigia, mas Jesus, sem mim nada podereis fazer. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então, quando você crê no sangue de Jesus derramado na cruz, a salvação. Como é que você foi salvo? Como é que você aceitou a salvação? Você veio para a igreja, ou na televisão, na rádio, alguém falando, você entendeu, a pessoa começou a pregar, você foi abrindo o coração, mas a conversão veio quando você então se sentiu pecador e entendeu que Jesus morreu pelos seus pecados. Ele derramou o sangue por você. Na velha aliança havia o sacrifício de um animal, e o pecado do povo era coberto pelo sangue derramado do animal, mas aquilo era a pré-figuração do Calvário, porque na nova aliança é diferente. Na nova aliança, o João Batista, quando olhou para Jesus, à margem do Jordão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João 1,29. Então tem que ser assim. Aí você aceitou o sacrifício de Jesus na cruz, que ele morreu pelos seus pecados, derramou sangue por você, quer dizer, pagou o preço, e aí ele venceu a morte e venceu o inferno. Essa é a salvação. Toda pessoa que quer vencer, ela tem que ter reconhecido o sacrifício de Jesus na cruz. Eles o venceram pelo sangue, estão cobertos pelo sangue, estão lavados pelo sangue. O sangue de Jesus tira o pecado, o sangue do animal cobria o pecado, era a pré-figuração. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Irmão, muito bonito isso aqui. Nós somos testemunhas da palavra de Deus. Eu falo sempre, por exemplo, a pessoa que sofre com depressão, medo, geralmente. Eu não tenho que confessar o que eu sinto, mas o que eu creio. Eu sou testemunha da palavra do seu testemunho. Deus não me deu espírito de medo. O que eu sinto amaldiçoado é como Deus me fez morto para o pecado. Se vem um pensamento pecaminoso, está amaldiçoado, tem que ser valente na mesma hora, porque ninguém quer doença. Quem quer doença, Uma vez a pessoa quer um prazer, mas que é pecaminoso, é imundo, e você vai conviver com ele? Não, você está dando lugar ao diabo. Então na mesma hora você diz: está amaldiçoado esse pensamento, porque eu sou morto para o pecado. Não precisa nem ficar assim, nem vai entrar demônio. Deus já me fez morto para o pecado. O que você está sendo? Você está sendo testemunha da palavra de Deus, palavra do seu testemunho. Deus me fez morto para o pecado. A mesma coisa, entenda bem, com qualquer outra tentação. Está amaldiçoado esse medo, Deus não me deu espírito de medo.
Então você sempre tem que falar de acordo com coloca uma guarda à porta dos seus lábios. Hoje, o dia da família, o diabo quer que você assuma que seu filho é um viciado, que o seu filho é um drogado, seu filho é um perdido. Não, seu filho é herança do Senhor. Ele está no álcool, ele está nas drogas. Uma vez eu dei, foi que um médico estava me explicando. A pessoa está com a pressão alta, um exemplo, né? Mas ele não é hipertenso, ele está hipertenso. Por causa da alimentação, às vezes do peso, alguma coisa, do metabolismo dele, mas mudando a alimentação, alguma coisa, depois fica sem remédio, a pressão dele fica estabilizada. Então, o médico explicou, ele está hipertenso, mas ele não é hipertenso. Como o diabético, né? A pessoa está pré-diabético, está diabético, tentando, mas por quê? Mas mudando a alimentação, isso eu estou falando, é o médico, tá bom? Se o médico vai passar remédio, passa. Muitos tomarão remédio. Estava explicando isso de um amigo. O médico falou para ele, você vai tomar remédio, mas mais na frente você poderá. Agora, tem situação, o médico vai dizer, a vida toda você vai tomar um remédio, porque você é hipertenso, você é diabético, então a vida toda você vai tomar um remédio, mas tem situação que não. Com o tempo na frente, a pessoa até para. Então, mas o que eu tenho? Isso é pegando por analogia, por uma comparação. Então, o seu filho está nas drogas, mas ele é herança do Senhor. Então, você não tem que... Tome cuidado com as suas palavras. Satanás quer pegar a sua palavra para te acusar. Então, no mundo espiritual, você tem que falar de certa palavra, você está dizendo, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Palavra do seu testemunho. Meu filho é herança do Senhor. Seu cônjuge está santificado pela sua fé, está santificado pela sua autoridade no mundo espiritual. Aquela pessoa será salva, por quê? Porque está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Aí você já chama, porque a fé, ela faz uma coisa, ela chama à existência as coisas que não são como se já fosse. Então começa a declarar, meu marido é uma bênção, a minha esposa é uma bênção, meu filho é uma bênção, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, vai chamando a existência, ao mesmo tempo quebrando o domínio das trevas. Não adianta adiar, você não tem poder sobre o fulano, você não tem poder sobre fulana, porque está debaixo da minha autoridade espiritual. Lembra do Samuel e o Saul que eu falei? O Saul, entenda bem, enquanto estava Samuel vivo, ele aparentemente não teve problema com os filisteus. Por quê? Porque estava ali a cobertura do Samuel. Mas morto Samuel, Saul se viu desamparado, ele tremeu quando ele viu o exército filisteu, ele tremeu. Está 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3, fala da morte de Samuel, e no versículo 4 já mostra o Saul desamparado, o Saul se sentindo sozinho. É uma coisa séria. É como Roboão no passado, quando ele deixou a lei do Senhor, com ele deixou todo Israel. Não deixe, ande, guarde as suas palavras, elas valem no mundo espiritual. Você aqui é testemunha, aconteça o que aconteceu, você é testemunha da palavra de Deus. O seu testemunho tem que ser verdadeiro. Eu explico que a pessoa fala, às vezes você vê em filmes, mas também é no dia a dia. Confessa, quer dizer, diz a verdade, fala a verdade, fala a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Não é o que eu estou vendo, não é o que eu estou sentindo, é o que Deus diz. Então, coberto pelo sangue, porque aí o diabo não tem acesso à minha vida, com a palavra de Deus como meu testemunho, eu sou testemunha da palavra de Deus, eu vou vencer. Eles o venceram, você vence. Vai vencer essa luta que está tendo com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha, com o irmão, com a irmã, sobrinho. Não tem macumba, não tem demônio, não tem feitiçaria, não tem bruxaria, não tem força das trevas que aguente um confronto com a palavra de Deus. Mesma coisa, você está uma luta com a doença, com uma enfermidade, você está numa guerra, entenda mesmo, o Senhor luta as suas guerras. O Senhor vai lutar as suas guerras, traz o Senhor para a batalha. Quando é que você traz? Quando você cita a palavra, eu fui curado pelas feridas de Jesus, essa doença está amaldiçoada. Ainda que aí o médico tenha dito que você é hipertenso, diabetes, você vai orando, vai lutando, que Deus faz o sábio voltar atrás, mas nunca pare de tomar remédio sem o médico é que vai mandar, tá bom? Deixando isso aqui para ninguém entrar na coisa da mente e perder, porque se a pessoa está curada, o médico vai comprovar a cura dela, não é? Terminando então, e não amaram a sua vida até a morte. Cuidado com os seus direitos, né? E você fica, não, mas eu tenho direito de ter um ódio dessa pessoa. Pô, não, esqueça, renuncia a isso, entenda bem. Mas eu tenho o direito de ser feliz. Felicidade está na presença de Deus, irmão.
Não sai da presença de Deus para você ser feliz, que você, desculpa a expressão, você vai quebrar a cara. A felicidade está, Davi diz, na tua presença existe abundância de alegria. Semana eu peguei uma palavra do dicionário que serve tanto para todos, até para o pregador. E ele estava falando sobre a pessoa se contentar o que tem. E Deus me deu um versículo, que não é mensagem de agora, é Hebreus 13:5, que ele diz assim: seja o vosso costume sem avareza, contentamos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, não te desampararei. Às vezes você quer ir para um lugar que Deus não está mandando, não, porque eu tenho que ser rico, eu já falei que eu vou ser uma coluna da casa de Deus, calma, então você é uma coluna espiritual de oração, né? Deus pode fazer até mais do que isso. O outro é o pregador, não, porque eu vou ter uma igreja de tanto, não, às vezes Deus me deu você tomar conta de um rebanho, entenda bem, e dali, até o missionário diz, o Billy Graham foi um dos maiores pregadores do mundo, mas quem ganhou o Billy Graham para Jesus? Tudo que o Billy Graham fez está na conta de quem ganhou ele para Jesus também. Seja isso.